Tiago 3, versículo 13 ao versículo 18, que nos diz assim a palavra do Senhor: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, dando continuidade às meditações no livro de Tiago, sobre o tema a fé prática, hoje nós vamos dar continuidade vendo a fé prática e a verdadeira sabedoria. A fé prática e a verdadeira sabedoria. O ser humano, ele sempre tem buscado encontrar a origem do saber. A própria filosofia, ela tem seus precedentes por volta mesmo antes de Cristo. Muitas correntes filosóficas, e por que não dizer também presentes no tempo dos apóstolos, chegaram a colocar o homem como centro do saber e ensinavam que a perfeição poderia ser alcançada sem a intervenção externa, sendo o homem único e responsável, autônomo e totalmente equivalente. E quando nós lemos aqui, quando nós vimos a semana passada, lá no início da carta de Tiago, ele trata da importância da sabedoria para que o cristão vença as adversidades e viva uma vida íntegra e perfeita diante de Deus. Tiago 1, capítulo 1, versículo 5 a 8, ele diz isso, como nós vimos que para enfrentarmos as adversidades, as provações, Tiago diz que nós precisamos buscar, se não temos sabedoria, ele diz no versículo 5 do capítulo 1, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Porém, ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, amados irmãos, por isso é importante para nós reconhecermos o quê? A necessidade que temos da sabedoria do alto, a qual ela nos ajudará, especialmente nos tempos de provações e nos tempos também de
dificuldades. Sabedoria esta que não será encontrada em faculdades, em livros ou filosofias. Ela é uma dádiva divina alcançada mediante oração, meditação na palavra de Deus e fé. E Tiago, quando chega aqui no capítulo 3, o versículo 13, ele chega dizendo, no caso dos que se dizem sábios e inteligentes, segundo Tiago, esses devem mostrar de duas formas a sua sabedoria e a sua inteligência. Tiago diz aí no versículo 13: quem entre vós é sábio e inteligente? Aí ele vai mostrar duas formas. Primeiro, mostre primeiramente em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então Tiago diz: olha, vocês que dizem que são sábios e que possuem inteligência, mostrem mediante condigno proceder as suas obras, mas isso também em mansidão de sabedoria. Então, meus amados irmãos, vejam só, Tiago aqui, ele vai mostrar dois tipos de sabedoria, uma que nós devemos deixar de lado e outra que nós devemos, como ele diz lá no início da sua carta, se nos falta essa sabedoria, devemos pedir a Deus, buscar, que Ele não vai nos negar, não é? Então, vejamos primeiramente a sabedoria que é baseada na cultura humana. Está aí no versículo 14 ao versículo 16. Tiago diz, capítulo 3, versículo 14 de Tiago ao 16 diz: se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então Tiago vai mostrar aqui, não é, a sabedoria baseada na cultura humana. E Tiago, falando sobre a origem e a natureza da sabedoria baseada na cultura humana, Tiago diz que ela pode ser triplamente caracterizada. Quais são as características, né, da sabedoria baseada na cultura humana? Em primeiro lugar, Tiago diz que ela é terrena, tanto em suas pautas quanto sua origem são terrestres. E o que é isso? Essa sabedoria, ela mede seu próprio êxito em termos mundanos, e seus propósitos também sempre serão mundanos. Terrena aqui traz a ideia nesse texto no sentido de mundo, o sistema que está no mundo. Pois nós sabemos que nas Escrituras, outros escritores, conforme João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, João diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus fala que o diabo, ele é o príncipe deste mundo. Ou seja, amados irmãos, o homem sem Deus,
orientado pela sabedoria terrena, sem saber, ele está caminhando para a morte. As pessoas que são seduzidas, buscam essa sabedoria. Ele vai medir seu próprio êxito e também os seus propósitos. Todos eles são mundanos. E sem saber, eles estão caminhando para a morte. Pois o homem sem Deus, orientado pela sabedoria humana, está caminhando para a morte. Veja o que é que diz aí Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Então, uma sabedoria totalmente baseada na cultura humana está caminhando para a morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Então, por isso que Tiago diz aqui, amados irmãos, se quem é sábio e inteligente, ele deve mostrar essa sabedoria e essa inteligência em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. E nós sabemos, amados irmãos, que a sabedoria que nós podemos ver que são ensinadas aí no mundo, elas são todas, ou boa parte delas, contrária à vontade de Deus. Por isso, a sabedoria baseada na cultura humana, primeiramente ela é terrena. Mas segundo aqui Tiago também, ela é animal, que pode também ser traduzida como carnal. Esta palavra aqui, animal, refere-se ao ser humano natural e ao seu modo de ser. Pois quando nós lemos lá em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece que são loucuras. E Paulo afirma que, nesse versículo aqui, de 1 Coríntios 2,14, que o ser humano, aquele que é natural, que é carnal, não percebe e não aprende nada do Espírito de Deus. O ser humano carnal não está apenas vivendo neste mundo, mas o mundo está dentro dele, todo o sistema mundano. Sua natureza é totalmente determinada pelo modo de ser do mundo. Não pode ser diferente, amados irmãos. Por isso que nós, para nos tornarmos e termos esse conhecimento, essa sabedoria do alto, nós precisamos nascer do alto. Porque como estávamos com a sabedoria que é ensinada no mundo, estávamos caminhando para a morte. Pensávamos que estava fazendo certo, o correto. Há caminho para o homem que parece certo, mas o caminho dele dará em morte. Por isso, Paulo diz lá em uma das suas cartas lá em Coríntios também,
diz que o quê? Cristo é loucura para o mundo. Cristo crucificado, a própria sabedoria. Como é que nós vamos entender isso? Quando nós vamos lá para o livro do Provérbio, Cristo é a personificação da sabedoria. Então, amados irmãos, o ser humano que é carnal, que não nasceu de novo, ele não apenas está no mundo, mas o mundo é que está nele, o sistema que é implantado no mundo. Para absorver o sistema, os ensinamentos que são contrários à vontade de Deus, ele absorve com facilidade. Mas a sabedoria do alto não. Tem que nascer de novo. Por isso que Paulo, ou melhor, Tiago, aqui em sua carta, ele diz que para nós enfrentarmos, não é, as provações, e ele diz que nós devemos enfrentar com alegria. E ele diz: se você está precisando de sabedoria para enfrentar as provações com alegria, peça a Deus a sabedoria do alto, que Ele dá. Ele não nega aos seus filhos, mas peça com fé, sem duvidar. Porque quem duvida são como as ondas do mar. Outrora estão lá em cima, outrora estão lá embaixo. São vacilantes. Então, amados, segundo Tiago aqui, diz que as duas primeiras características, né, da sabedoria baseada na cultura humana, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca ou diabólica. E quando Tiago diz isto aqui, ele está dizendo que ela não provém de Deus. Se ela é terrena, animal e diabólica, com certeza ela não vem de Deus. Sua origem está no príncipe deste mundo. Seus frutos, como diz aqui no versículo 14, né? Ele diz assim, olha: se pelo contrário, tendo em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Seus frutos são inveja e amargurada e sentimento faccioso em seus corações. Isso não reflete uma natureza divina. Antes, elas são decorrentes de uma natureza demoníaca. Amados irmãos, e o que é que nós vemos mais neste mundo? O que é que o homem mais busca neste mundo? O ser humano natural. Ele busca o poder. Ele nunca está contente com o que Deus lhe dá. Ele diz que não é invejoso, mas no fundo, ele é invejoso. Ele busca aquilo que os outros têm. Por isso que o profeta Isaías diz para que aqueles que não têm a paz, aqueles que não são de Deus, não há paz para eles. Eles são como as ondas do mar, que lançam lodo cada vez mais sobre si. Segundo Tiago, a sabedoria que não vem do alto, ela só traz confusão e toda espécie de coisas ruins. Está aí no versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Então não pode vir de Deus, porque tudo quanto Deus dá, a sabedoria que Deus dá, só promove a paz, só traz algo de bom para o ser humano, embora o ser humano natural ele não reconheça. Mas a sabedoria do alto, ela é totalmente contrária. E não podemos, amados irmãos,
negar esta verdade. Olhe para o mundo em si. Desde a queda dos nossos pais lá, Adão, que foi seduzido pela antiga serpente, o diabo, podemos ver esta realidade. O homem cada vez mais buscando seu próprio êxito, e seus propósitos também são totalmente voltados para si. O mesmo pecado que nossos pais cederam lá no Éden. Deus disse: não comam. De todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque certamente no dia em que dele comer, certamente morrerás. Mas a serpente seduziu nossos pais, Adão e Eva, e eles cederam. Um quê? O mesmo pecado do diabo, querendo ser igual a Deus. E isto está arraigado no coração do ser humano. Só procura seu próprio êxito, e seus propósitos são totalmente egoístas. Não podemos negar essa realidade. Então, Tiago, ele mostra aqui esse primeiro tipo de sabedoria, né? Que é a sabedoria baseada na cultura humana. Mas agora, em segundo lugar, Tiago, ele vai nos mostrar a sabedoria que vem do alto. Essa sim, nós devemos estar buscando. Está aí no versículo 17 e o versículo 18, que diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, Tiago aponta aqui para os seus leitores e também para nós que estamos lendo esse texto, as características da sabedoria segundo uma dádiva proveniente de Deus. E é essa que devemos estar buscando com fé e sem duvidar. Porque é essa sabedoria que Deus dá a todos os seus filhos e a todas as suas filhas, e não nega a nenhum deles. É unicamente para os seus filhos. Abram aí Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Provérbios 2, versículo 6 ao versículo 9. Provérbios 2. Todo esse capítulo vai mostrar a excelência da sabedoria, né? Vou ler só o versículo 6 até o 9 para nós entendermos o que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Preste atenção agora. Ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então
entenderás justiça, juízo, equidade, todas as boas veredas. Então, a verdadeira sabedoria e a inteligência vem da boca do Senhor. E Ele reserva esta verdadeira sabedoria para aqueles que são retos, para aqueles que são sinceros. Por isso que Tiago vai dizer, nós vamos ver aqui, que a verdadeira sabedoria é sem fingimento, para guardar as veredas do juízo e conservar o caminho dos seus santos. Então, amados, é essa sabedoria que nós devemos estar pedindo a Deus, buscando a Deus. Como eu falei lá no início, Jesus, aqui, principalmente no início aqui, nesse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, em todo o livro de Provérbios, ele é a personificação da sabedoria. Será que podemos obter a verdadeira sabedoria, ou temos a verdadeira sabedoria, a inteligência que é dada por Deus, a parte de Jesus? Não. E onde é que está isso, pastor? Abram aí o que Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 3, Paulo se referindo a Jesus Cristo, ele diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se você ler os versículos anteriores, melhor dizendo, você vai ver isso. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, Tiago, voltando lá para Tiago, amados irmãos, nós vamos ver as características da sabedoria que vem lá do alto. Primeira característica, primeiramente, a sabedoria do alto, ela é pura, sem mistura. Uma sabedoria sem mancha, sem mistura. É uma sabedoria que não pode ser contaminada pelos princípios humanos. Ela é pura porque não nos pode fazer mal. E os seus resultados só trazem benefícios para os santos de Deus. Ao contrário da sabedoria terrena, que só traz todo tipo de confusão e coisas ruins. Então, Tiago aqui nos mostra que devemos estar buscando essa sabedoria que vem lá do alto, porque primeiramente ela é pura, sem mancha, sem mistura. Ela não traz nenhum mal, nunca trará nenhum mal para as nossas vidas. Só trará benefícios. Novamente, lá no livro de Provérbios, prepara aí o livro de Provérbios, nós vamos ver várias vezes. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3. Versículo 13 ao 18. Provérbio 3, versículo 13 ao 18, que diz assim: feliz o homem que acha a sabedoria
e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. E veja aí também o versículo 21 ao 26. Se os irmãos quiserem ler todo o capítulo em casa depois, podem ler. O versículo 21 também do capítulo 3 ao 26 diz: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. O que é siso? É juízo, né? É bom senso, discernimento, é prudência, né? Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Então, é essa sabedoria que Tiago manda que nós devemos buscar, pedir a Deus. Por quê? Primeiramente, ela é pura. Ela não traz desgosto. Seus resultados só trarão benefícios. Mas também a segunda característica que Tiago mostra aqui, né, da sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Porém, a sabedoria, porém, do alto é primeiramente pura, depois pacífica. E o que é isso? Promove paz e bom relacionamento. Você pode dizer que é a pessoa mais sábia, mas se você não tem capacidade de promover paz e bom relacionamento com quem quer que seja, busque a sabedoria, viu? Peça sabedoria a Deus. E esta paz e este bom relacionamento, tanto de ser humano para ser humano, quanto do ser humano para com Deus. Ele vive em paz com Deus e ele viverá em paz também com o ser humano. Contrário, não é? Da sabedoria voltado para a cultura humana. Ela só traz confusão, guerras, contendas, facções, divisões. Esta sabedoria do alto, que é pacífica, de certa forma gera felicidade, pois os pacificadores, disse Jesus, são chamados de bem-aventurados. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Porque serão chamados filhos de Deus. São os que promovem a paz. Promovem paz e bom relacionamento. Esta é a segunda característica da sabedoria do alto. Primeiramente, ela é pura, depois pacífica, terceiro, a sabedoria do alto, ela é indulgente.
Outras traduções falam bondosa. E o que é isso? Essa sabedoria, ela é sensível, é generosa, é bondosa, é tolerante, é compreensível. Será que estamos vivenciando esta sabedoria, amados? Nós, como filhos e filhas de Deus, somos pessoas sensíveis mesmo, nos sensibilizamos com a dor do próximo, nós nos sensibilizamos com aqueles que estão partindo para a eternidade sem Jesus Cristo. Será que estamos agindo bondosamente com todos? Ou só apenas com alguns? Somos pessoas generosas? Nós toleramos as pessoas? Nós somos compreensíveis? Amados irmãos, por isso que é a sabedoria do alto. Eu pergunto aqui aos irmãos: Deus é bondoso conosco? Deus é generoso? Deus é tolerante muitas vezes e muitas vezes compreensível conosco? Deus quer que seus filhos também sejam assim. Agir com a sabedoria lá do alto. Por isso, amados irmãos, essa sabedoria, ela só pode ser divina, só pode ser do alto, porque o humano não tem capacidade de agir desta forma. A sabedoria do mundo, ela não é bondosa, ela não é sensível. Talvez muito ser humano possa agir com bondade, mas apenas com aqueles que lhe fazem bem, mas com o inimigo ele não faz. Ele não age com bondade, o homem natural. Ele não busca compreender o inimigo. Mas Deus é bondoso. Por isso que essa sabedoria, ela é do alto, ela é divina. Então, a sabedoria lá do alto, pura, pacífica, indulgente. Em quarto lugar, ela é tratável. Essa qualidade aqui ajuda o crente a tolerar as diferenças de comportamentos e pensamentos que há no meio da igreja. Sejamos sinceros, amados irmãos. Toleramos as diferenças no meio da igreja? Será que todos os comportamentos aqui de todos os irmãos são iguais? Todos os pensamentos, mesmo como cristãos, são iguais? Não. Em Cristo nós temos um pensamento só. Temos a compreensão que Ele é Senhor, Ele é Salvador. Mas muitas vezes pensamentos e comportamentos de uns para com os outros, que nós temos no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, eles diferem um do outro. Por isso, essa sabedoria do alto que vem, ela é tratável. Me diga uma coisa, amados irmãos: Deus nos vê todos iguais? Em Cristo nos vê. Mas eu quero dizer, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, nós diferenciamos um do outro ou não? Ele nos trata cada um individualmente de forma diferente ou não? Você quer ver um exemplo? Como foi que Deus lhe chamou para lá no início da sua conversão? Como foi? Se você me contar, vai ser diferente da forma que Ele lhe chamou, da minha como Ele me chamou. E aí vai.
Por isso, é sabedoria de Deus, é algo divino. Pois essa sabedoria do alto que é tratável ajuda a amar e nos instrui a nos colocarmos no lugar do outro. É profundo, amados irmãos. Abram comigo aí Efésios, veja o pensamento de Paulo, Efésios capítulo 4. Paulo vai fazer uma recomendação aqui aos crentes de Éfeso, capítulo 4, versículo 1 ao 6, que diz assim: rogo-vos, ou recomendo-vos, irmãos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós fomos chamados para a salvação. Como nós devemos andar? Com toda a humildade, olha de novo, olha, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é só suportar, é suportar em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele vai mostrar, olha, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Ele vai mostrar, olha, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, olha agora, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por isso, devemos buscar essa sabedoria do alto, clamar a graça de Deus para vivenciarmos os nossos dias, que ela nos ajudará a tolerar as diferenças de comportamentos, a diferença e pensamentos que há no meio da igreja. Isso nos ajuda a amar e nos instruirá a nos colocarmos um no lugar do outro. Quando eu olhar para meu irmão, quando eu olhar para minha irmã, eu tenho que olhar que Deus está na vida dela. Deus age por meio de todos e está em todos. Essa é a sabedoria do alto. Em quarto lugar, ela é tratável. Mas em quinto lugar, continua Tiago lá, ela é plena de misericórdia. Assim, amados, como Deus não nos trata como merecemos, a sabedoria que procede dele nos ensina a ter misericórdia do próximo, quer ele mereça ou não. A sabedoria que procede de Deus, ela nos ensina a ter misericórdia do próximo, quer ele mereça ou não. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, ele diz: aquilo que vocês querem que os outros vos façam, façam vocês primeiro. Só com a sabedoria do alto, só com a graça de Deus, a agirmos com misericórdia com o nosso próximo. Nós oramos diariamente, amados irmãos, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, quando nós pecamos por dia.
E por que nós não devemos ter misericórdia daquele miserável que está lá cego, nu, desprovido, que não conhece a verdade? Deus não teve misericórdia de nós quando nós estávamos lá na incredulidade? Ele não, como diz Jeremias, Ele não nos atraiu com cordas de amor e trouxe para si? Assim devemos também nós agir da mesma forma. Queremos receber a misericórdia de Deus? Ore pelos seus inimigos, para que Deus tenha misericórdia dele e haja com misericórdia para com eles. A natureza, a sabedoria humana, sabe o que é que diz? Ele merece, está sofrendo porque merece. É assim, está passando por isso porque merece. Mas aquilo que você não quer para você, segundo Jesus, não queira para os outros, não deseje para os outros. Por isso precisamos da sabedoria do alto. Ela é plena de misericórdia. Mas também, em sexto lugar, a sabedoria lá do alto, segundo Tiago, ela também produz ou é cheia de bons frutos. Aqui, amados, refere-se às qualidades que mantêm a paz e que mostram o amor de Deus derramado no coração daqueles que nasceram dele. A sabedoria divina, ela opera pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Veja o que é que diz aí, Romanos 5,5. O que Paulo vai dizer? Romanos 5,5. Que diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amados irmãos, percebam aqui, não é que foi derramado não, viu? Ele é derramado desde o dia que nós nascemos do alto. Nascemos do Espírito. O verbo está no presente. Ele é derramado diariamente, o amor de Deus nos corações dos cristãos. É derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ao contrário da sabedoria baseada no ser humano, diz que o homem carnal não pode produzir bons frutos, somente frutos maus e gerados pela natureza terrena. E Paulo vai mostrar isso lá em Gálatas. Às vezes nós ficamos falando assim, não é? Esses bons frutos, o homem natural, aqueles que estão andando na carne, estão agindo na carne, como é que são as obras dele? Paulo diz lá em Gálatas 5,19, diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, olha só, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, olha de novo, invejas, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
E no versículo anterior, versículo 18, 5:18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. O fruto do Espírito é conhecido, aí você vai ver aí do versículo 22. Primeiramente o fruto do Espírito é o amor, e as consequências do amor vem a alegria, paz, longanimidade, benignidade, né? Então, o fruto do Espírito é o amor. O restante são as ramificações do verdadeiro amor. Então, o homem natural não consegue produzir bons frutos. Por isso, precisamos da sabedoria celestial para que possamos produzir em si algum fruto que glorifique a Deus. Sabedoria do alto, ela é cheia de bons frutos. Em sétimo, já estamos concluindo. Segundo Tiago, ela é também imparcial. Aqui há um contraste total de como é a fé do homem que duvida, descrito lá por Tiago no capítulo 1, o versículo 6. Ou seja, a verdadeira sabedoria, ela não é vacilante, ela não se baseia nos padrões divinos, ou melhor, nos padrões humanos, ela se baseia nos padrões divinos, e esses padrões são concretos e são imutáveis. A sabedoria de Deus, ela não pode variar, vacilar, no sentido de mudar para pior. Ela é algo concreto e imutável. E em oitavo e último lugar, a sabedoria do alto, ela é sem fingimento. E o que é isso? Autêntica. O termo aqui pode ser traduzido como sem hipocrisia. E o que é isso? Porque ela é verdadeira e não utiliza o engano para os seus próprios fins. A verdadeira sabedoria não procura viver apenas em aparência. E o cristão que é sábio, que busca essa sabedoria do alto, entende o que é essa sabedoria. Ele sabe que a sabedoria não é apenas conhecimento ou mera informação. Tem muitas pessoas bem informadas e com bastante conhecimento, mas não agem com a menor sabedoria. Para o cristão, sabedoria é praticar em toda e qualquer circunstância aquilo que se conhece e que aprende de Deus. Está escrito, Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Então, amados irmãos, quem não tem o temor do Senhor, quem não reverencia, não respeita a Deus, não busca a Deus por sabedoria, não demonstra a verdadeira sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pode alguém, quem quer que seja aí do mundo, filósofo, professor, quem quer que seja, se não tem o temor do Senhor, ele não tem nem o princípio da sabedoria, ele nem iniciou. Temer a Deus é conhecer a Deus, é reverenciar a Deus, e sábio é o que pratica este conhecimento.
Lá em Provérbios 9, versículo 10 ao 12, diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Tem muitas pessoas aí entendidas, mas negam a Jesus, não conhecem o santo. E diz lá, Provérbios 9, 11: pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. E o versículo 12 fecha: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. E tem muitas pessoas zombando da sabedoria de Deus, zombando de Jesus Cristo, e sofrerão as consequências. Aí é com Deus, porque a palavra de Deus está testificando esta verdade. Nós nada podemos contra a verdade, a não ser sermos a favor da verdade. Sabedoria é a prática do verdadeiro conhecimento que temos de Deus. Os irmãos lembram, está lá no Salmo 32, quando Davi pecou, que é uma confissão também que ele faz no Salmo 32, que ele diz que bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui seus pecados, que é perdoado. Ele diz que passou um tempo, seco como uma rocha, mas depois que ele confessou e deixou o seu pecado, Deus chega para ele e diz: instruir-te-ei para que você proclame a minha verdade aos pecadores. Assim somos nós, amados irmãos. Nós somos instruídos por Deus para proclamarmos a verdadeira sabedoria, como disse aqui Tiago: quem entre vós é sábio e inteligente? Aqui fica uma pergunta para mim e para você. Nós nos achamos sábios? Nós nos achamos inteligentes? Ele diz: mostre em mansidão de sabedoria, aprenda a verdadeira sabedoria que vem do alto, mediante condigno proceder as suas obras. Mostre pelo seu proceder as suas obras que vocês praticam. E como nós vimos, andem com pureza de vida, sejam pacificadores, sejam tolerantes, compreensíveis uns com os outros, tratem todos de forma amiga, fraterna, sejam plenos de misericórdia, sejam cheios de bons frutos, não duvidem da verdadeira sabedoria, e não sejam fingidos, não sejam hipócritas, porque a verdadeira sabedoria, ela é sem fingimento, é sem hipocrisia. Não queira ser uma coisa que você não é. Então, eu finalizo dizendo o seguinte, amados irmãos, vou concluir aqui, já passei do tempo. É importante, amados, para nós reconhecermos a necessidade que temos da sabedoria do alto, a qual nos ajudará, especialmente nos tempos de provações e dificuldades.
Sabedoria esta que não é encontrada em faculdades, em livros ou filosofias, mas tão somente na palavra de Deus. Ela é uma dádiva divina alcançada mediante meditação, oração e fé. A sabedoria do alto resulta numa vida de acordo com a palavra de Deus e é caracterizada pelo serviço humilde ao Senhor e ao seu próximo. O mais importante é que essa sabedoria da qual nós precisamos não é para saber que tipo de investimento faremos que nos trará um melhor rendimento. Não é para isso. Essa sabedoria que devemos buscar do alto é para que possamos conseguir entender o problema do sofrimento e das provações que enfrentamos em nossas vidas. Às vezes as pessoas confundem. Jesus Cristo diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se encham da sabedoria lá do alto, e as demais coisas Deus vai cuidar de você. Não se preocupe com os seus investimentos, com os seus projetos. Coloque-os na mão de Deus e Deus vai mostrar a você, com a sabedoria que Ele está dando do alto, você vai ter discernimento e Deus fará com que você seja próspero espiritualmente e em todos os seus projetos. A sabedoria do alto é um presente do Espírito Santo que nos capacita a ver a história dentro de uma perspectiva divina. A sabedoria do alto, ela não é adquirida, não é vendida aí no mundo, mas ela vem tão somente do Deus. É Deus quem dá. Como diz aqui Tiago: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo Ele lhes dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus não lança em rosto, Ele dá sabedoria àqueles que o buscam. A sabedoria aí do mundo, quando passa algum conhecimento para você, muitos ficam lançando em rosto, mas Deus dá e não impropera, Ele não lança em rosto. Peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aquela pessoa que é de ânimo dobre, que uma coisa é uma coisa hoje, amanhã é outra, e não tem firmeza em nada, ele diz: não pense que esse receberá nada do Senhor. Temos que ter firmeza daquilo que cremos, daquilo que sustentamos e daquilo que nós guardamos em nossa alma acerca do conhecimento que Deus tem nos dado. Mas o homem de ânimo dobre, tem pessoas até na igreja, outrora defende algo, depois já vacila, volta novamente para onde era, depois volta de novo. Não é assim, depois volta de novo. Amados irmãos, os caminhos de Deus, o conhecimento que Deus nos dá, é para nós vivenciarmos. Por isso que o autor aos Hebreus diz: se retroceder, eu não me comprazo nele. Amados irmãos, o que Deus tem nos dado de instrução acerca da palavra de Deus, princípios verdadeiros da palavra de Deus, nós vamos jogar fora. Toda a sabedoria, todo o conhecimento que Deus já nos deu, nós vamos retroceder
e voltar àquilo que éramos antes. Não. Temos que avançar, crescer, 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 de graça em graça, em conhecimento e conhecimento. Agora, esse conhecimento deve ser demonstrado, como disse Tiago, como? Com sabedoria. Em todas as nossas obras. E isso, a palavra de Deus nos promete. Se está nos faltando sabedoria, peça a Deus. Vamos pedir a Deus e glorificarmos em todo o nosso proceder, para que vejam as nossas boas obras, e a glória não é para nós, porque disse Jesus: e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Porque Deus diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Nós somos apenas luzeiros aqui neste mundo. É isso. A glória toda é do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, amados, e nos fortaleça, porque a fé prática, o cristão prático, ele busca sabedoria diariamente, meditando, orando e confiando naquilo que Deus promete para as nossas vidas em sua palavra. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.